Ok, irmãos, vamos fazer a leitura do nosso texto principal da nossa campanha, Josué capítulo 6. Lembrando que a nossa campanha é Eu Protejo a Minha Família, falando das 13 voltas que Israel deu ao redor de Jericó. Então vamos lá, Josué capítulo 6, vamos fazer a leitura desse texto para acompanharmos a mensagem, a ministração desta noite da nossa campanha, amém? Josué capítulo 6, é o 6º livro da Bíblia. Vai lendo, vai acompanhando aí, quem não achou vai achando, que eu vou fazendo a leitura. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém? As 13 voltas ao redor de Jericó foi uma estratégia dada por Deus. Amém? Uma estratégia dada por Deus. Então eu quero que você entenda o que é estratégia. Quando nós falamos em estratégia espiritual, não espere ter uma explicação humana. Não espere ter uma lógica natural. O nome já diz, é uma estratégia espiritual. Deus deu uma estratégia espiritual para Israel, dar 13 voltas ao redor de Jericó. O povo de Jericó não estava entendendo nada, e também não estavam vendo nada acontecer. Até a 12ª volta, praticamente nada aconteceu. O que levava aos moradores de Jericó uma segurança, uma falsa segurança, de que nada iria acontecer. Quando Deus lhe dá uma estratégia espiritual, significa o quê? Que durante um período nós precisamos agir pela fé. É um ato de fé. Como diz a Bíblia, nós andamos por fé e não por vista. Então não é por aquilo que os nossos olhos carnais observam. Eu vou contar um pedacinho de um testemunho, que eu já até contei aqui, só para você entender o que é estratégia espiritual. Porque Deus ele pode te dar a qualquer momento, então não existe uma cópia de estratégia. Deus dará em algum momento para algumas pessoas, ou um grupo de pessoas, com um fim, um objetivo. Então você tem que simplesmente fazer, executar. Pastor, mas como é que eu vou entender que é uma estratégia? Irmãos, quando Deus dá uma estratégia espiritual, primeiramente, Ele vai colocar no teu coração esse desejo. E esse desejo ele vai permanecer. Isso vai te motivar, isso vai te incentivar. Isso vai te levar adiante naquela estratégia, mesmo você não vendo o resultado. É um ato de fé. Então veja bem, em um certo momento do nosso ministério, nós estávamos pastoreando numa cidade. Quando chegamos nessa cidade, a igreja ficava no bairro, lá na última rua do bairro, uma rua sem saída, bem escondido. Bom, nós sempre tivemos essa garra, essa vontade, esse desejo de trabalhar, de ganhar alma para Jesus, de ver a igreja avançando, crescendo. Então a minha ótica sempre foi, a igreja não precisa ficar no melhor lugar da cidade, no lugar mais visível da cidade, não precisa, mas a igreja também não deve ficar no lugar mais escondido, num cantinho, né? Esse pensamento de que a igreja pequenininha, escondidinha num canto, é um sinal de humildade. Não, é um sinal de miséria, né? Então a igreja não pode estar assim. A igreja ela tem que se posicionar, a igreja tem que aparecer. Eu sempre tive esse pensamento. Então uma das coisas que quando eu cheguei lá nessa cidade, que eu observei, foi isso. Eu falei, na primeira oportunidade que tiver, eu quero colocar a igreja num outro lugar, que ela tenha uma aparência, que as pessoas enxerguem a igreja. Que quando eu falar da igreja, eu possa dar um endereço e dizer, ó, fica perto de tal lugar, que todo mundo conheça. Então, irmãos, a gente estava ali sempre desejando e querendo isso. Nós começamos a fazer uma unção nas ruas da cidade. Toda sexta-feira, à meia-noite, nós saímos pelas ruas do bairro, ungindo, orando e abençoando a cidade. Foi uma grande batalha espiritual, foi uma guerra espiritual. A gente enfrentou muita oposição, enfrentamos muitas barreiras, muitas lutas por conta
desse trabalho que estávamos fazendo. E quando ungíamos as ruas, havia um galpão perto de uma rodovia. E eu olhava para aquele galpão e imaginava, se a igreja estivesse nesse galpão, ela teria visibilidade. Todo mundo ia enxergar, todo mundo ia passar aqui em frente. Então isso daria notoriedade à nossa igreja. Então eu tinha o desejo de colocar a igreja ali. Me informei para ver se aquele galpão estaria para aluguel e me informaram que os proprietários tinham algumas empresas ali na região, entre elas uma agropecuária, e que eles usavam aquele galpão para guardar arame, guardar ração, milho, enfim, produtos da agropecuária, e que provavelmente não estaria disponível para aluguel. Mas de qualquer forma, Deus ele colocou no meu coração uma estratégia espiritual: orar naquele lugar. Então toda sexta-feira, meia-noite, nós passávamos ali, eu ungia as mãos, eu e a pastora, tocava no galpão e profetizava: um dia nossa igreja estará aqui dentro. E assim fizemos durante 8 meses. 8 meses orando toda sexta-feira. Depois de 8 meses, um dia Deus colocou no meu coração o desejo de conversar com os proprietários. Eu procurei então a proprietária, lá na sua agropecuária, e conversei com ela. Perguntei se aquele galpão estava disponível para aluguel. E ela me respondeu o seguinte: olha, está disponível, a gente pode ter alugado. E ela disse assim: só que interessante, que o meu marido, ele fez um pré-contrato de aluguel com uma empresa de eletrificação, que está fazendo uma rede elétrica na região. E eles, para poder garantir o espaço, porque interessou muito para eles, para guardar equipamentos, eles pediram para fazer um pré-contrato. E o meu esposo fez. Só que de lá para cá, nunca conseguimos engrenar o contrato e finalizar com eles. Faz 8 meses que estamos tentando e não dá certo. Na hora eu entendi por que não deu certo. Porque Deus ele colocou no meu coração e eu comecei a ungir. Fazia 8 meses que estava ungindo. Então essa estratégia espiritual fez com que não desse certo para eles, porque Deus já estava reservando para nós. Só tinha que esperar o momento certo. Bom, eu vou encurtar o testemunho. Nós alugamos o galpão, entramos para dentro, montamos a igreja ali, e todo o tempo que eu fiquei naquela cidade pastoreando a igreja ficou lá dentro daquele galpão. Quando eu saí daquela cidade, o outro pastor que assumiu no meu lugar, a ótica dele era diferente. Então ele pegou a igreja e levou de volta para o mesmo lugar, lá para o cantinho escondido. Só que veja bem, irmãos, o que é uma estratégia? Quando Deus dá uma estratégia espiritual, ela não é uma coisa momentânea, ela é uma coisa que perdura, ela vai durar um tempo. A estratégia espiritual é para gerar no mundo espiritual algo que nós estejamos buscando. Havia um casal na igreja que eles eram membros da igreja. O rapaz ele era músico e a menina ela foi obreira da igreja. Foi inclusive a obreira mais nova que até hoje eu tive no meu ministério. Uma menina com 16 anos de idade já era obreira da igreja e nos ajudava. Esse casal, depois que nós saímos lá da cidade, eles também mudaram, foram para outra cidade, né? Aconteceu muitas coisas no meio do caminho, mas eles retornaram. E hoje eles são pastores, não da quadrangular, de uma outra denominação, e eles têm uma igreja, que é uma boa igreja na cidade, quase que uma das maiores igrejas da cidade, e a igreja funciona exatamente no mesmo galpão que nós havíamos consagrado e ungido. Por quê? Porque a estratégia espiritual, ela gera isso. Amém? Então Deus ele deu uma estratégia espiritual para Israel, cercar a cidade. Era uma coisa compreensível? Não. Alguém poderia entender aquilo lá? Não, mas no mundo espiritual estava trabalhando, gerando aquilo que eles estavam buscando. Agora veja bem, as 13 voltas ao redor de Jericó, todas elas, cada volta tinha um valor, tinha um significado, tinha uma importância. Uma volta era, eu vou falar elas não talvez na ordem, mas vou tentar lembrar todas aqui, de todas que nós já falamos até agora. Hoje é a 9ª volta. Nós falamos da presença, da promessa, da presença de Deus, da direção de Deus, da obediência, nós falamos da perseverança, falamos da coragem, falamos do silêncio e falamos da fé no domingo passado. 8 voltas, 8 significados. Por que cada volta tinha um significado? Porque o ser humano, ele tem uma grande tendência de pegar algumas coisas que são importantes na nossa vida e são importantes com relação à obra de Deus, pegar essas coisas e colocar na última gaveta da lembrança. São aquelas coisas que nós não apagamos da mente, mas elas deixam de ter uma importância na nossa vida. Então elas ficam na última gaveta da lembrança. Tem muitas coisas na nossa vida
que nós aprendemos. Você vindo na igreja, você aprendeu, você ouviu, você acreditou e algumas você até já experimentou. Mas com o passar do tempo, muitas informações, e nós dos tópicos de uma das nossas pregações aqui da nossa campanha dizia o seguinte: o ambiente onde nós atuamos não contribui para aumentar nossa fé. Então é uma verdade. O ambiente que eu falo é o mundo, é as coisas naturais, as coisas terrenas. Elas não favorecem para a nossa fé, ao contrário, elas tentam oprimir a nossa fé, elas tentam jogar a nossa fé lá na última gaveta das lembranças. Então tem muitas coisas que nós já experimentamos na igreja, mas depois a gente vai deixando, não vai vivendo aquilo, vai colocando lá na última gaveta de lembrança. E quando vivemos algo semelhante àquilo, temos a sensação que agora, dessa vez, não vai funcionar. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas que chegaram na igreja precisando de uma cura, vieram na igreja, receberam a cura, Deus fez o milagre, independente do que era, mas Deus fez. Agora, com o passar do tempo, a pessoa está na igreja, firmou, caminhando com Jesus, aprendendo muita coisa, mas agora de repente ela se depara novamente com uma enfermidade, uma dor, uma doença, um diagnóstico, mas agora ela tem a sensação que essa enfermidade Deus não vai curar, essa agora ela não tem fé suficiente. Quer dizer, aquela fé de ser curado ficou lá na última gaveta de lembrança. Então o que Deus faz? Deus diz assim, tem coisas importantes na vida do ser humano que tem que ser tirada da gaveta, da última gaveta das lembranças e colocado na prioridade, para que você nunca deixe de ser beneficiado. Por exemplo, as 13 voltas de Israel ao redor de Jericó, cada uma representava uma coisa. Quer dizer, trazer a lembrança do povo. Para nós, as 13 voltas também tem um valor. Hoje, por exemplo, ao participarmos da Santa Ceia, o que a Bíblia diz que a ceia é um memorial. É para lembrarmos que somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Amém? Por isso a nossa 9ª volta de hoje, qual é? A volta do sacrifício. Amém? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa volta. Quando o povo de Israel marchou ao redor de Jericó, uma das coisas que eles teriam que fazer, 7 sacerdotes, levando 7 trombetas de chifre de carneiro, deveriam ir tocando diante do povo. Quando eles tocassem a trombeta, o povo deveria começar a dar brados de vitória. O toque da trombeta para o povo de Israel, havia vários tipos de toque. Tinha um toque de trombeta que era para anunciar uma festa, tinha o toque de uma trombeta que era para anunciar um funeral, tinha o toque da trombeta que era para convocar os líderes das tribos para uma assembleia. Então havia vários momentos e vários tipos de toque. O povo reconhecia, o povo sabia. Tocou a trombeta, significa isso. O toque da trombeta desta volta ao redor de Jericó era o toque de uma trombeta anunciando uma vitória. Era o mesmo toque que quando o povo ia para a batalha, estavam voltando para o acampamento, eles já vinham de longe tocando, para que o povo já aguardasse, comemorando e festejando. O nosso exército ganhou, nós vencemos a batalha. Era esse toque. Então quando os soldados chegavam, feridos, machucados, alguns feridos por causa da batalha, mas trazendo a bandeira da vitória, eles encontravam o quê? Encontravam um povo alegre, um povo feliz, um povo comemorando, um povo declarando: opa, vencemos, ganhamos. Isso ajudava para quê, irmãos? Para que aqueles que estavam feridos sentissem um conforto, dissessem assim: olha, eu fui ferido na batalha, ou de repente até alguns que porventura tivessem morrido, eles diziam: olha, morreu alguns soldados, mas olha a alegria do povo por ter vencido. Era esse o toque de trombeta que os sacerdotes estavam tocando. Então eles marchavam, quando chegava perto de terminar aquela volta, os sacerdotes tocavam, e o povo começava a gritar: aleluia, glória a Deus, nós vencemos, a vitória foi nossa. E o povo de Jericó, extasiado, observando a situação e dizendo: esse povo é maluco, porque eles estão dando voltas ao redor de Jericó, não está acontecendo nada, mas eles estão declarando que já ganharam, estão antecipadamente declarando. Então esse é o toque da trombeta, para que o povo de Israel gritasse com alegria: aleluia. Quero fazer uma pergunta para você:
Que tipo de toque de trombeta você tem ouvido ultimamente? Que tipo de toque? Quando você ouve o pastor pregar, que sentimento você tem no teu coração? Que você venceu? Que a vitória já é tua? Você já está se alegrando ou não? Aleluia! Sei lá, eu fico tão empolgado quando eu prego algo assim, porque Deus está dizendo para mim assim, ó, pode comemorar, mas aquilo que você está buscando, a vitória já é tua. Aleluia! Eu sinto assim, eu sinto uma mensagem de Deus para mim nesta noite, amém? Mas vamos lá. O que eles tocavam? Eles tocavam trombetas. Essas trombetas, irmãos, não era feita de alumínio, de cobre, de ouro, de nenhum tipo de metal. A trombeta era do chifre de um carneiro. E era usada apenas um lado. Eu não lembro para dizer bem certo se era o lado direito ou o lado esquerdo. Eu sei que um lado servia, o outro não servia. Então, para fazer aquelas 7 trombetas, teve que morrer 7 cordeiros. 7 carneiros foram sacrificados. Agora, a morte desse cordeiro, irmão, não é uma morte, tem que fazer uma trombeta, mata o carneiro aí, mata o cordeiro e tira o chifre e faz a trombeta. Não. A morte para produzir, para gerar essa corneta, que tinha uma importância espiritual para Israel, ela era uma morte como sacrifício. O animal, ele era sacrificado para poder gerar a trombeta. Sacrifício na Bíblia, nesse período para o povo de Israel, tinha um significado. O sacrifício era a morte de um ser vivo dentro de um contexto sagrado. Então não era uma morte simples. Era pegado o animal, o ser vivo, era pegado o animal, e o animal era morto no altar e oferecido para Deus, aquele animal. Então havia uma consagração em cima daquilo. Agora veja bem, ouça o que eu vou dizer. A morte, o sacrifício de um animal, naquela época, era isso que representava sacrifício, certo? Agora, para nós hoje, como cristãos, eu já vou antecipar um pouquinho a mensagem. Para nós, como cristãos hoje, talvez muitos não acreditem. Muitos dizem assim, não, pastor, a era do sacrifício acabou. Não. Existe sim sacrifício para o ser humano. O que significa sacrifício para nós hoje? Sacrifício é a renúncia voluntária por razões da fé. Eu trocaria a palavra sacrifício por uma outra palavra: esforço. É isso que é necessário. Por quê? Porque muita gente diz assim, não, pastor, agora não precisa mais sacrifício. E aí a pessoa ela se isenta de tudo que é tipo de esforço. Ela acha que Deus ele tem que fazer tudo pela pessoa. Não. Tem que ter esforço. Eu comentei agora há pouco que você precisa acessar o mundo espiritual para ser curado através da tua fé. Tem que ter esforço. Tem que ter dedicação. Se não tiver dedicação e esforço para ampliar a fé, você vai continuar com a fé medíocre e sem produzir nenhum tipo de milagre na tua vida. Mas se você se esforçar um pouquinho que você se esforçar e sair do teu comodismo, você vai ver que as coisas de Deus vão começar a acontecer na tua vida. Enquanto você se manter no comodismo, acomodado espiritualmente, parado, estagnado espiritualmente, de forma confortável espiritualmente, as coisas espirituais, elas não acontecerão. Então o sacrifício para nós hoje é o esforço. Se esforçar em fazer a nossa fé crescer um pouco mais e atingir o mundo espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora, muito bem. Sacrifício para eles, essa volta do sacrifício era isso. Era trazer a lembrança que houve uma consagração para eles darem aquelas voltas ao redor de Jericó. Então nós poderíamos fazer uma ligação. O sacrifício gerou um momento pela fé de vitória. O sacrifício gerou a vitória. Amém? Antecipado pela fé. Ainda não tinha acontecido, mas gerou neles uma sensação de vitória. É isso que vai acontecer na tua vida, irmãos. Um pouquinho de esforço da tua parte vai gerar em você uma sensação de conquista, de vitória. É isso que é ampliar a tua fé. É isso que é melhorar a tua fé, irmão. É isso que é melhorar a tua fé. Você sabe que eu comecei a ter uma prática agora. Todo dia de manhã, quando eu vou fazer a minha caminhada matinal, eu vou
Eu vou sempre ouvindo alguma coisa relacionada com o que eu quero aprender, ou a linha que eu estou andando, né? Eu não fico ouvindo qualquer coisa não, irmãos. Eu seleciono o que eu quero ouvir. Não quero ouvir sobre esse assunto. Então eu fico a semana toda separando texto, mensagem, pregação, eu vídeo sobre aquilo, porque é aquilo ali que eu quero focar. Aí eu saio para caminhar ouvindo a pregação. Até falei hoje estava falando para o pastor e para ele, que de repente eu cruzo por alguém aí na estrada caminhando, e a pessoa diga assim: não, o pastor está ficando metido, né? Não cumprimenta mais ninguém, porque eu não enxergo nada, irmãos. Eu sei que o meu caminho ali, eu trilho o meu caminho da caminhada, mas eu estou focado na mensagem, estou ouvindo, estou aprendendo. E aí eu estou disciplinando a minha mente para rejeitar o pensamento negativo, para rejeitar a incredulidade. Então eu estou caminhando lá, de repente vem um pensamento assim: ah, mas será que vai acontecer? Não, está amarrado em nome de Jesus, vai acontecer sim. Vai acontecer, Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus vai abençoar. Aí eu estou caminhando, de repente eu lembro do irmão lá: poxa, aquele irmão está passando por isso, aquele estava precisando de algo. Eu digo: mas será que ele tem fé? Não, está amarrado em nome de Jesus. Se ele não tem fé, eu tenho. Eu vou orar por ele, Deus vai fazer. Então eu estou vigiando, cuidando, para que a incredulidade não tome a minha mente, para que a minha mente fique focada, concentrada nas coisas de Deus, porque eu sei que Deus tem coisa grande para fazer na minha vida e nessa igreja, em nome de Jesus. Bora aplaudir. Quem crê aplaude, glorifica a Deus. Aleluia. Eu creio, irmão, eu creio. Se você crê, você vai participar junto, você vai receber também. Amém? Agora vamos lá. Sacrifício, então, ele representa o quê? O sacrifício, ele gera, o teu esforço vai gerar uma sensação de vitória. Então a tua fé vai melhorar. Agora veja bem, eu já vou caminhar para encerrar. Já foi orar. Veja bem, eu vou citar 2 textos apenas. Gênesis 3:21 diz assim, ó: e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnica de pele, e os vestiu. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira sensação que eles tiveram foi que eles estavam nus. Eles não sabiam. O mal entrou neles, eles perceberam. Adão tentou fazer uma roupa de folha para se proteger, não adiantou. O que Deus faz? Deus faz uma roupa de pele. Pele de que animal? De um cordeiro. De um cordeiro. A pele do cordeiro cobriu a vergonha de Adão. O que representava esse cordeiro? E é exatamente isso que acontece na 9ª volta ao redor de Jericó. Morre um cordeiro para mostrar o que para o povo de Israel? Não tinha acontecido fisicamente, mas espiritualmente já tinha acontecido. Está lá em Apocalipse 13:8, diz assim, ó: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Também lá em João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu lá no jardim do Éden. Espiritualmente, ele foi sacrificado no jardim do Éden para poder cobrir a nossa vergonha. Por isso a nossa volta do sacrifício, que eu transformei ele aqui em esforço, o pouquinho de esforço da tua parte vai gerar em você uma sensação de vitória. Por quê? Porque o sacrifício verdadeiro Jesus já fez na cruz do Calvário. Se coloque em pé para me orar por você nesta noite. Pegue na mão o folheto da campanha, mas pega com fé, pega com determinação, pega com coragem. Se você puder sentir a mesma unção que eu estou sentindo aqui, eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida, nesta igreja. Então comece a liderar isso, irmão. Comece a liderar. Abre a tua boca para glorificar. Creia, busque de Deus. Creia, meu Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu oro nesta noite, Deus. Eu coloco em tua presença esta igreja. Eu peço, Deus, o teu mover, a tua graça. Ó Deus, que o Senhor venha curar, o Senhor venha libertar. Nós estamos, ó Senhor Deus, nesta campanha. Ó Pai, eu protejo a minha família. Por isso, desde já eu repreendo todo espírito de trabalho. Eu repreendo todo espírito que tem levado essa pessoa a cometer erros. Em nome de Jesus, eu repreendo nesta noite. Eu repreendo todo espírito das trevas, toda oposição maligna. Em nome de Jesus, seja repreendido. E que agora o teu poder se manifeste, abençoando, curando, libertando, transformando essas pessoas. Que a graça do Senhor esteja manifestada neste lugar. E o teu poder venha trazer a cura, a libertação e a transformação. No nome de Jesus, assim nós formamos a campanha da família, declarando que a minha família está protegida
no nome de Jesus. Levante a mão direita para o alto e declare assim comigo, dizendo: eu creio que eu estou acessando o mundo espiritual. Esta semana eu vou me esforçar um pouco mais para buscar mais do Senhor. Do grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos e com todos permaneça em nome de Jesus. A todos uma boa semana, uma boa noite, vai em paz, que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.